O vento era uma criatura viva, um predador que arranhava as paredes de toras da cabana com garras de gelo. Elara ouvia o uivar, um lamento agudo que ecoava o vazio em seu peito. Lá fora, o mundo havia desaparecido sob um sudário branco e turbulento, a primeira grande nevasca da estação a chegar cedo e com uma fúria impiedosa. O fogo na lareira crepitava, uma batalha desesperada contra o frio que se infiltrava pelas frestas, um frio que parecia emanar não apenas do inverno, mas do próprio solo, da ausência de Jacob ao seu lado. A sua morte, há 3 meses, não lhe roubara apenas o marido, roubara-lhe o calor, o som, o peso de outra presença que tornava a solidão suportável. Agora, a solidão era um peso físico, a pressioná-la, a roubar-lhe o ar. Olhou para a pilha de lenha, perigosamente baixa. Amanhã, se a tempestade amainasse, teria de enfrentar a neve até a cintura para cortar mais, uma tarefa que as suas mãos, mais habituadas a remendar tecidos do que a manejar um machado, executavam com uma lentidão dolorosa. A sua despensa estava a esvaziar-se a um ritmo alarmante. O medo era um nó frio no estômago, um companheiro constante desde que o caixão de pinho de Jacob fora baixado à terra gelada. Cada sombra na cabana parecia mover-se, cada estalar da madeira um passo de intruso. Ela estava sozinha. Completamente, irrevogavelmente sozinha, numa propriedade isolada a quilômetros da pequena comunidade de Black Creek, uma comunidade cujos olhares de pena mal escondiam um julgamento voraz. Uma viúva, jovem e sem filhos, era uma anomalia, um problema à espera de acontecer, um pedaço de terra à espera de ser reclamado. O Sr. Thorne, cujas terras faziam fronteira com as suas, já lhe tinha feito uma oferta, a sua simpatia tão fina como uma camada de gelo sobre águas escuras e profundas. Recusará. Esta terra era tudo o que lhe restava de Jacob, o suor dele estava misturado com o solo, os seus sonhos estavam cravados em cada viga daquela cabana. Abdicar dela seria como enterrá-lo uma segunda vez. Mas a resiliência era um recurso finito, e o dela estava a esgotar-se com o calor da lareira. Enrolou-se mais no chale que Jacob lhe dera, o cheiro fraco dele, a fumo de madeira e a terra, a desvanecer-se dia após dia, tal como a sua coragem. Foi então que ouviu. Não o vento, não o estalar do fogo, mas algo diferente. Uma batida. Sólida, deliberada, pesada. 3 vezes, o som a cortar o uivo da tempestade como uma pedra a quebrar gelo. O seu coração saltou para a garganta, um pássaro assustado a bater-se contra as costelas. Ninguém se aventuraria nesta tempestade. Ninguém viria aqui. A menos que não viesse por bem. O medo transformou-se em terror gelado. Agarrou no atiçador de ferro, a sua única arma, o metal frio a morder-lhe a palma da mão. Os seus nós dos dedos ficaram brancos. O silêncio que se seguiu à batida foi mais aterrorizador do que o próprio som. Esperou, a respiração suspensa, rezando para que fosse o vento, um galho, um engano da sua mente exausta. A batida soou novamente, mais forte desta vez, impossível de ignorar. Imperiosa. Não era o som de um vizinho a pedir abrigo. Era o som de uma chegada. Com o coração a martelar-lhe nos ouvidos, Elara aproximou-se da porta, o atiçador erguido. Quem está aí? A sua voz saiu como um sussurro trêmulo, quase engolido pela tempestade. Não houve resposta, apenas o rugido do mundo lá fora. Ela hesitou, a sua mente a debater-se entre o perigo de abrir a porta e o perigo de ignorar quem quer que estivesse a enfrentar a fúria da natureza. Um homem desesperado podia ser perigoso, mas um homem capaz de viajar naquela nevasca era algo completamente diferente. Com um tremor que lhe percorreu todo o corpo, ela destrancou a pesada tranca de madeira. A porta abriu-se com um solavanco, arrancada da sua mão pelo vento que irrompeu pela cabana numa rajada de neve e ar cortante, apagando as velas e fazendo o fogo dançar descontroladamente. Na soleira, recortada contra o turbilhão branco, estava uma figura que parecia ter sido esculpida na própria montanha. Era enorme, não apenas em altura, mas em largura de ombros, envolto em peles e couro que estavam cobertos de neve. O seu rosto, emoldurado por uma barba escura e emaranhada e cabelo comprido, estava vermelho do frio cortante, mas os seus olhos eram o que a prendeu. Eram de um cinzento pálido, como o céu antes de uma tempestade, e fixaram-na com uma intensidade que não continha malícia, mas uma avaliação calma e profunda. Era Silas.
O Homem da Montanha. Um nome sussurrado em Black Creek com uma mistura de medo e desdém. Um homem que vivia só, que não se misturava, que caçava e armava armadilhas e existia à margem do mundo deles. Diziam que era meio selvagem, mais animal do que homem. Mas, naquele momento, ao olhar para ele, Elara não viu um selvagem. Viu uma quietude, uma força inabalável que parecia zombar da tempestade que o rodeava. Ele não falou. Em vez disso, deu um passo para o lado e empurrou para dentro da cabana um fardo enorme, envolto num oleado. Depois, entrou, fechando a porta atrás de si com um esforço que fez a estrutura gemer, mergulhando a sala num silêncio súbito e chocante. O vento estava novamente do lado de fora, a sua fúria abafada. O único som era o crepitar do fogo e a respiração ofegante dela. Ele despiu as suas peles exteriores, sacudindo a neve para o chão de pedra perto da porta, revelando um corpo musculado e funcional, vestido com calças de couro e uma camisa de lã. O seu olhar percorreu a sala, notando a pilha de lenha minúscula, a despensa quase vazia visível através da porta entreaberta, o atiçador ainda firmemente agarrado na mão dela. O seu olhar voltou para o dela, e pela primeira vez, ele falou. A sua voz era grave e ressonante, como pedras a rolar no fundo de um rio. A tempestade vai durar 3 dias. Não tem lenha suficiente não era uma pergunta, era uma declaração de facto. Ele desatou o oleado que trouxera, revelando um veado esquartejado, a carne escura e rica contra a lona pálida. Colocou-o sobre a mesa com um baque surdo. E a sua carne está a acabar. Elara ficou ali, paralisada, o atiçador a parecer subitamente ridículo. A sua mente, tão acostumada ao medo, não sabia como processar este ato. Era caridade? Uma ameaça velada? Um pagamento adiantado por algo que ele pretendia levar? Ela não conseguia encontrar a sua voz para perguntar. Ele pareceu não precisar de uma resposta. Moveu-se pela sua cabana com uma familiaridade desconcertante, como se pertencesse ali. Pegou no machado de Jacob encostado à parede, um machado que ela mal conseguia levantar, e saiu novamente para a tempestade. Minutos depois, regressou, coberto de neve fresca, e deixou cair um feixe de lenha junto à lareira, lenha que ele devia ter armazenado algures nas proximidades. Repetiu a viagem mais 3 vezes até uma pilha generosa se amontoar no chão de pedra, prometendo calor para os dias que viriam. Durante todo o processo, não disse mais uma palavra. Elara observava, uma mistura de alívio e desconfiança a lutar dentro dela. O homem que a cidade temia estava a salvar a sua vida, ato a ato, silenciosamente. Quando terminou, ele ficou junto ao fogo, as suas grandes mãos estendidas para o calor. O silêncio na pequena cabana era denso, preenchido apenas pelo crepitar da madeira e pelo uivo distante do vento. Finalmente, Elara baixou o atiçador, o metal a tilintar contra a pedra. Por quê? Conseguiu perguntar, a sua voz ainda um fio. Silas virou-se para ela. A luz do fogo dançava no seu rosto austero, suavizando as arestas, mas não a intensidade do seu olhar. Ele olhou-a nos olhos, e o seu olhar não vacilou. Parecia ver através dela, para a medula do seu medo, da sua solidão e da sua teimosa recusa em desistir. Viu o Thorne a rondar. Viu os abutres a circularem, disse ele, a sua voz calma. Esta terra precisa de ser trabalhada. Uma casa precisa de ser defendida. Dele fez uma pausa, o peso das suas próximas palavras a pairar no ar como um fumo. Você está sozinha. A afirmação atingiu-a com a força de um golpe físico. Era a verdade nua e crua, a verdade que ela tentava afastar todas as noites. Ele deu um passo na sua direção, não ameaçador, mas para fechar a distância entre eles, para garantir que ela ouvia e compreendia. Deixe-me dar-lhe filhos. As palavras caíram no silêncio da cabana como brasas sibilantes na neve. Elara recuou instintivamente, o choque a percorrer o seu corpo. O ultraje borbulhou, quente e rápido, seguido por uma onda de medo. Era esta a exigência? O preço pela sua sobrevivência? O seu rosto deve ter espelhado o seu tumulto interior, porque ele não se moveu mais. A sua expressão não mudou, permaneceu séria, quase solene. Não havia lascívia nos seus olhos, nem um pingo de crueldade.
Havia apenas uma praticidade brutal e inabalável. Filhos, continuou ele, a sua voz baixa e firme, são raízes. São mãos para trabalhar a terra quando formos velhos. São uma linha que se estende para o futuro. Um homem não pode tomar a terra a uma mulher que tem filhos para herdar. Um filho âncora uma mulher a este mundo não era uma proposta de paixão, nem sequer de afeto. Era um contrato. Uma aliança forjada na necessidade mais básica, uma solução para os problemas de ambos. Ele era um homem sem linhagem, ela era uma mulher sem protetor, sem herdeiros. Juntos, poderiam sobreviver. Juntos, poderiam segurar aquela terra contra os tornes do mundo. Ele estava a oferecer-lhe não um momento de prazer, mas uma vida inteira de segurança, um legado. A brutalidade da oferta era chocante, mas por baixo dela, Elara sentiu uma corrente de algo que não sentia há meses: respeito. Ele não a via como uma criatura fraca a ser resgatada. Ele via-a como uma parceira em potencial, alguém cuja tenacidade valia a pena preservar. Ele não se ofereceu para lhe dar proteção, ofereceu-se para criar protetores com ela. A sua vida, suspensa num limbo de luto e medo desde a morte de Jacob, nunca mais seria a mesma. A questão que pairava no ar, tão real como o cheiro da carne e da madeira molhada, não era se ela podia confiar nele, mas se ousava recusar a única tábua de salvação que lhe fora oferecida no meio de um oceano gelado. Elara não respondeu. Não conseguiu. As palavras dele tinham reordenado seu mundo, quebrando a frágil estrutura de luto e sobrevivência que ela construíra. Ele não esperou por uma resposta. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, como se a decisão já estivesse tomada e ele apenas lhe estivesse a dar tempo para aceitar, pegou numa faca da sua cintura e começou a trabalhar o veado com uma eficiência silenciosa e praticada. As suas mãos, grandes e aparentemente grosseiras, moviam-se com uma precisão surpreendente, separando a carne do osso, a pele do músculo. Elara observou o som rítmico da faca raspar o osso a preencher a cabana. Ele estava a encher a sua despensa, a garantir o seu futuro imediato, independentemente da sua resposta à sua proposta de longo prazo. A tempestade continuou a assolar o mundo exterior nos 2 dias seguintes, isolando-os numa pequena ilha de calor e luz. Durante esse tempo, uma rotina estranha e silenciosa estabeleceu-se entre eles. Silas mantinha o fogo a arder, cortava a carne em tiras para secar, reforçava a porta que o vento tinha danificado. Movia-se com um propósito calmo, ocupando o espaço que a ausência de Jacob tinha deixado vazio, mas de uma forma completamente diferente. Jacob tinha sido riso e conversa, Silas era silêncio e ação. Elara cozinhava a carne que ele providenciava, remendava as suas próprias roupas, observava-o, falava um pouco, e quando faziam, era sobre coisas práticas, a profundidade da neve, a força do vento, a melhor forma de armazenar a carne. No entanto, em cada gesto, em cada silêncio partilhado, uma compreensão tácita crescia. Ela via a forma como ele olhava para as ferramentas de Jacob, não com cobiça, mas com o respeito de um artesão. Ele via a forma como ela cuidava da cabana, a limpeza e a ordem, uma defesa contra o caos exterior. Estavam a avaliar-se um ao outro, a medir o caráter e a capacidade de resistência. Elara começou a ver para além do homem da montanha temido pela cidade. Viu um homem que compreendia a linguagem da natureza, que lia os sinais do vento e da neve. Viu um homem que era autossuficiente até ao âmago, mas que reconhecia os limites da solidão. E ele, ao que parecia, via nela não uma viúva indefesa, mas uma mulher com uma espinha dorsal de aço, que se recusava a ser quebrada pelo infortúnio ou pela intimidação. Na terceira noite, a tempestade finalmente começou a abrandar. Os uivos do vento suavizaram para murmúrios, e a neve parou de açoitar as janelas. Sentaram-se junto ao fogo, o calor a envolver o silêncio confortável que se instalara entre eles. Elara tinha passado o dia a pensar na sua proposta. A crueza inicial tinha desaparecido, substituída por uma aceitação sombria da sua lógica. O mundo não se importava com o seu coração partido ou com as suas memórias. O mundo exigia força, continuidade. Thorne não pararia. O inverno só iria piorar. Sozinha, acabaria por perder. Talvez não naquele inverno, mas no próximo, ou no seguinte. A sua resistência era uma vela a arder em ambas as extremidades.
A proposta de Silas não era um fim para o seu amor por Jacob, era uma forma de honrar o que ele construíra, de garantir que não se transformava em pó. A terra precisa de ser arada na primavera, disse ela, a sua voz firme no silêncio. O celeiro precisa de um telhado novo antes das chuvas. Silas virou a cabeça e olhou para ela, o seu rosto cinzento iluminado pelo fogo. Ele esperou. Uma mulher sozinha não consegue fazer tudo isso, continuou ela, a sua voz a ganhar força a cada palavra. E os filhos? Os filhos precisam de um pai para lhes ensinar a manejar um machado e a respeitar a terra. Não era um sim apaixonado. Era um acordo. Era a aceitação dos termos do seu contrato de sobrevivência. Um leve aceno de cabeça foi a sua única resposta, mas nos seus olhos, Elara viu um brilho de algo que se assemelhava a respeito, talvez até a alívio. Naquela noite, ele não dormiu no chão de pedra junto à lareira, como fizera nas noites anteriores. Depois de o fogo ter sido reduzido a brasas, ele veio para a cama onde ela estava deitada, rígida sob os cobertores. Não houve ternura, nem palavras doces. Houve apenas o peso do seu corpo, o calor da sua pele contra o frio da noite, e um ato tão fundamental e prático como plantar uma semente na terra. Foi um selar do seu pacto, um compromisso físico com o futuro que tinham concordado em construir. E enquanto ele estava ao seu lado, o ritmo constante da sua respiração a encher o silêncio, Elara sentiu, pela primeira vez em meses, a ausência de medo. Foi substituído por uma resolução fria e clara. Ela não estava mais sozinha a lutar contra o mundo. Tinha um aliado. A sua vida, de facto, nunca mais seria a mesma. Tinha sido despojada até ao essencial e estava agora a ser reconstruída sobre uma nova e inabalável fundação.